Sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como criar um sistema de agendamento de visitas do absoluto zero. É um sistema completo onde vocês podem estar fazendo cadastro, alteração e exclusão de tarefas. Então vamos entender como é que esse sistema funciona. Eu vou abrir aqui esse formulário e aqui, como vocês podem ver, eu tenho vários agendamentos, tanto para a data atual, que seria esse controle principal aqui, quanto para datas futuras. Além disso, eu consigo navegar, em datas tanto futuras quanto passadas. Então eu consigo ver tantas tarefas anteriores quanto as próximas tarefas, ou seja, os próximos agendamentos. Além disso, nós conseguimos alterar os dados aqui, diretamente dentro do controle List View. Isso aqui não é novidade, porém a forma que nós vamos fazer aqui é novidade. Ou seja, em vídeos anteriores eu já ensinei como fazer isso, porém eu editava apenas um subitem, e nesse aqui nós vamos estar editando vários subitens ao mesmo tempo. Eu não preciso criar um botão aqui salvar, porque essas alterações elas são salvas de forma automática. Além disso, nós vamos ter aqui também botões, onde eu posso estar excluindo esses itens. Além desses efeitos aqui, como vocês podem ver. Então tudo isso a gente vai estar aprendendo como fazer nesse canal aqui, nesse vídeo. Então se eu clicar aqui, ele vai rapidamente excluir as tarefas que eu quero. Ok? Bom, além disso, aqui nós conseguimos fazer um novo cadastro, tá? Esse é um formulário simples, tá? A novidade realmente desse vídeo é esse formulário aqui e esses botões laterais aqui, que acompanham e são autoajustáveis aqui ao nosso controle List View, como vocês podem ver aqui. Então isso aqui realmente é novidade para vocês, então espero que vocês gostem do vídeo. Antes de começar a escrever os códigos e começar o projeto propriamente, queria pedir para quem ainda não é inscrito no canal se inscrever, dê essa força aí, comentem aí no vídeo o que vocês estão achando desse tipo de conteúdo, se vocês querem que eu continue ou não. Esse apoio e essa força de vocês é muito importante. Quem já é inscrito, ativa o sininho lá para que vocês possam estar recebendo todas as notificações de todos os projetos novos que nós estaremos lançando aqui dentro do canal, ok? Então bora começar. Ok, pessoal, iniciando aqui nosso projeto, como já é de costume, vocês precisarão acessar essa página do meu blog, o link vai estar na descrição do vídeo, então clique lá em download os arquivos que vocês serão redirecionados para essa página. Aqui dentro, clique em download e vamos agora recortar esse arquivo e colar dentro da nossa área de trabalho. Vou vir com o botão direito e extrair esse arquivo. Aqui dentro nós já temos alguns arquivos, tá, que nós iremos estar utilizando para esse projeto. Eu vou abrir aqui o arquivo principal, que é essa pasta de trabalho aqui habilitada para macro. Okay? Clique aqui em habilitar edição e depois habilitar conteúdo, tá? Para que a gente possa executar os códigos. Vamos acessar agora o ambiente de programação, clique aqui em desenvolvedor e em seguida em Visual Basic. E aqui dentro nós já temos esse formulário aqui. Nós não temos nenhum código ainda aqui dentro, os códigos nós vamos estar desenvolvendo do zero, ok? Porém eu já deixei aqui alguns controles prontos. Eu fiz isso só mesmo para deixar o vídeo mais curto, para a gente não perder tempo desenhando todos esses controles aqui. Então aqui a gente já vai ganhar um tempinho, tá? Basicamente o que eu tenho aqui é um controle List View, que é o nosso controle principal desse projeto aqui. E aqui ao lado eu tenho mais 5 controles também do tipo List View. Esses controles eles estão dentro de um frame. Como vocês podem observar aqui, esse List View está dentro de um frame. Por que isso? É necessário que ele esteja dentro de um frame? Sim, eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo, tá? Esses outros aqui não tem necessidade, é mais por questão de estética, tá? Então, eu coloquei mais por questão de estética, não é obrigado. Caso vocês queiram tirar de dentro desse frame, não tem problema. Vocês podem estar fazendo isso. E aqui ao lado nós temos controles do tipo Label, tá? Então são controles simples do tipo Label. Esses aqui também são controles do tipo Label. Aqui ao lado nós temos um controle do tipo Image List. Então, em vídeos anteriores eu já expliquei como vocês podem estar habilitando tanto esse controle Image List quanto o controle List View. Então, caso vocês tenham dúvida, vai estar aqui no card, vocês podem estar acessando esses vídeos, ok? Esses vídeos anteriores, eles são fundamentais para que vocês consigam entender esse projeto aqui. Então, alguns códigos a gente vai estar simplesmente exportando aqui para dentro desse formulário. A gente não vai perder muito tempo explicando ele, porque já foi feito em vídeos anteriores, ok? Bom, então vamos dar início aqui. Aqui dentro eu tenho mais outros arquivos, tá? No decorrer do vídeo eu vou explicar para vocês em que momento a gente vai estar utilizando eles. Tá, então vamos voltar aqui para a nossa página. Deixa eu fechar aqui essa pasta, essa aqui também. Então vamos para o nosso primeiro código. Eu vou copiar esse arquivo aqui, ele está dentro do evento initialize aqui do nosso userform. Então eu vou voltar aqui e vou colar ele aqui dentro. Eu vou excluir esse que foi gerado aqui automaticamente e vou colar ele aqui dentro.
Então, isso aqui já foi explicado em vídeos anteriores. Aqui, basicamente, eu estou carregando as imagens dentro do meu controle ImageList, ok? E essas imagens seguidas, elas vão ser descarregadas dentro do nosso List View. Aqui, eu estou usando um código simples apenas para pintar o fundo de alguns controles. Então, se vocês repararem aqui, eu ainda não vou executar esse código, eu vou fazer isso aqui, eu vou desabilitar a execução desse código e vamos executar e ver como é que ele está em sua origem bruta. Então, ele está dessa forma aqui, esse código que a gente acabou de exportar, ele vai simplesmente pintar o fundo de alguns controles aqui, ok? Então, deixa eu habilitar aqui e vamos agora executar esse código, ok? Então, a única coisa que ele faz, ele pinta aqui o fundo dos frames e também do List View. Nada demais, ok? Vamos voltar aqui para o nosso blog e aqui nós vamos copiar o código seguinte, que é esse aqui, que vai carregar as datas em cada um desses controles aqui que vocês estão vendo, nomeados com D e S, ok? Esses aqui maiores, eles vão exibir a data atual, aliás, esse aqui vai exibir a data atual e aqui o nome do dia atual, ou seja, se é segunda, sábado ou domingo. A mesma coisa esses outros aqui vão fazer para os dias seguintes. E esse maior vai exibir o número, a data do mês, tá? Então, vamos colar nosso código aqui. Deixa eu apagar esse aqui que foi gerado inicialmente. E vou colar ele aqui. Como a gente já viu, isso aqui é uma sub, então eu preciso carregar ele dentro de algum evento. Então, vou copiar aqui essa sub e vou carregar aqui também junto com o nosso evento initialize. Então, vou escrever aqui call. E antes de executar, eu preciso criar aqui um controle, um text box, tá? Então, eu vou escrever ele aqui e vou renomear, aliás, peguei o botão errado, é esse aqui. E vou renomear ele como data psq, ok? Bom, após fazer isso e antes de executar o nosso código, eu preciso carregar aquele controle, então eu vou chamar ele, eu vou escrever aqui data, o nome do controle que a gente acabou de criar. Como sendo a nossa data atual, ok? Agora sim eu posso carregar o código e olha o que ele vai fazer, ele já vai carregar aqui os nossos controles do tipo label. Como é que esse código funciona? Ele é um código básico, tá? Um código bem simples. Basicamente eu defino aqui uma variável data como sendo a data do controle que a gente acabou de criar e onde nós inserimos a data atual, ou seja, o dia de hoje. E os outros controles aqui eu somei, respectivamente na ordem +1, +2, +3 e assim por diante, para que ele carregue as datas em sequência, ou seja, aqui nós vamos ter a data de hoje. Então, deixa eu executar aqui novamente. Aqui é a data de hoje, 28, sexta-feira, tá? Então, 29, 30, 31. É por isso que eu inseri aqui +1, +2 e assim por diante, ok? Essa função aqui é uma função, parece assustadora, mas ela é simples, tá? Aqui ela é chamada de prop, mas eu vou mostrar aqui para vocês que função é essa aqui. Se nós escrevermos aqui, eu vou escrever igual texto, tem uma funçãozinha aqui dentro do Excel chamada de texto, que retorna para mim, eu tenho que dizer qual formato que eu quero, eu vou colocar então um dia, tá? Ele vai trazer para mim o dia atual. Se eu fizer a mesma coisa com essa função aqui, porém aqui em lugar de dia eu vou colocar mês, ok? Ele vai trazer para mim o nome do mês. Então aqui eu estou numa segunda-feira e o mês é o mês de maio. E se eu escrever aqui, pre, tem uma funçãozinha aqui no Excel chamada pre maiúscula, ele já trouxe aqui para mim. Essa função aqui, ela retorna para mim o texto, porém com a primeira inicial maiúscula. Então eu posso copiar essa fórmula para cá, ele vai trazer aqui um mês para mim com a primeira letra maiúscula. Essa fórmula aqui é a mesma fórmula que vocês estão vendo aqui, porém elas estão unidas dentro de uma única fórmula, certo? Então eu posso simplesmente recortar esse cara aqui e unificar ela essa fórmula. Então aqui dentro eu vou escrever aquela função. Então eu coloquei uma função dentro de uma função, tá? Então ele trouxe para mim o valor aqui, já com o nome que eu quero e a primeira inicial maiúscula. Então essa função que vocês estão vendo aqui é exatamente a mesma função que nós temos aqui, ó. Porém aqui, como a gente está dentro do VBA, é dessa forma aqui que nós precisamos especificar uma função. Então prop em inglês é equivalente da nossa função pre maiúscula.
certo? E aqui eu tenho a função format, que é justamente para trazer o dia, apenas o dia, e não a data completa, ok? Então, basicamente, é assim que essa função trabalha. Ela é escrita dentro do VBA dessa forma aqui. Bom, então, ok. Então, já está carregado aqui os nossos controles. O que nós precisamos fazer aqui agora é habilitar esses dois controles aqui, porque ele vai nos ajudar a navegar em datas futuras e também em datas passadas. Então, eu vou voltar aqui no nosso blog, tá? Eu vou copiar o código seguinte aqui, que é esse código aqui. Antes de fazer isso, eu vou criar aqui alguns efeitos, né, ao passar o mouse por cima desses dois controles aqui. Eu vou fazer isso tanto para esses dois controles, quanto para esse botão aqui de criar novo agendamento, ok? Bom, ok, pessoal, finalizei aqui. Então, o que eu fiz basicamente foi permitir, né, que a criação desses efeitos aqui ao passar o mouse por cima desses controles. Eu utilizei esse método aqui, ó, tá? Porque são poucos controles, então são dois controles só. Então, eu posso fazer dessa forma. Se fossem muitos controles, como aqueles que vocês viram na introdução do vídeo, eu usaria uma classe aqui, tá? Quando se trata de muitos controles. Mas nesse caso são apenas dois controles, então eu fiz dessa forma aqui, tá? Bom, então o que a gente vai fazer aqui agora? Ao clicar nesses botões aqui, eu quero que ele navegue, né, através de datas futuras e datas passadas. Então, vamos voltar aqui para o blog e vamos copiar aqui esse código seguinte aqui. Aliás, esse código anterior aqui, tá? Então, o que ele vai fazer? Eu vou colar ele aqui. Aliás, eu colei o código todo, né? Deixa eu apagar aqui. Bom, o que ele vai fazer aqui ele vai somar uma data a mais, tá? E então eu vou fazer a mesma coisa para o botão esquerdo aqui, tá? Então eu vou colar. A diferença é que aqui no caso eu vou colocar -1, tá? Porque é o contrário, em vez dele somar eu quero que ele subtraia. Então vamos executar e ver se está funcionando. Ok? Então, ao clicar aqui, ele soma esse botão aqui, ele soma um valor a mais a essa data aqui, se vocês observarem. E aqui ele vai subtrair uma data a menos. Então, um valor a menos. Então, como é que nós vamos agora estender, né, essa execução para os próximos dias aqui? Bom, isso é bem simples. Nós vamos voltar aqui e pegar essas subdatas aqui. E vamos colar aqui no final do nosso código. Então, vou colocar aqui, ok? A mesma coisa eu vou fazer aqui para o lado esquerdo. Então, vou colar ele aqui. Vamos executar agora. E repare, né? Ao clicar aqui, ele soma não só a data atual, quanto as próximas datas também. Então, aqui é dia 2, 3, 4, e ele vai fazendo isso para todos os outros dias, tá? Então, é um código bem simples. Bom, ok, o que nós precisamos fazer agora, eu já posso tornar invisível esse botão aqui, então eu vou setar aqui como sendo false, ok? Então agora ele não vai mais aparecer. O que nós vamos fazer agora é carregar os dados aqui de dentro da planilha para dentro do nosso controle list view, não só esse daqui, como também esses outros aqui, ok? Então eu vou voltar aqui no blog e vou copiar esse código aqui e vou colar ele aqui no final do nosso projeto. Vou colar ele aqui. E, novamente, como isso aqui é uma sub, isso aqui eu já mostrei em vários vídeos anteriores sobre o list view, tá? Basicamente, ele cria as colunas, ou seja, o cabeçalho das colunas, e traz os dados, né, da planilha para dentro do nosso list view. Então, eu vou copiar essa sub aqui e vou carregar ela aqui dentro do nosso evento initialize, logo abaixo aqui de datas, ok? Então, vamos executar aqui e olha só, ele já trouxe aqui os agendamentos da nossa data atual e também das datas posteriores, ou seja, 28, 29 e 30. Nos outros dias aqui eu ainda não tenho nada. Porém, quando eu clico aqui, esses controles estão já interligados aqui com esse evento clique desse botão, porém
os dados aqui não estão atualizando, né? Isso está acontecendo porque a gente carregou a sub apenas dentro do evento initialize. Então, eu vou voltar aqui e vou simplesmente copiar esse código aqui e também colar aqui, né? Ao clicar para a próxima data e também para a data anterior. Então, bem simples, ele vai executar agora normalmente. Então, vou executar aqui e olha só, ao clicar, ele já atualiza os dados conforme os agendamentos de cada data. Então, por exemplo, aqui dia 25 eu tenho bastante, né? E dos outros dias ele sempre faz essa atualização aqui, ok? Bom, ok pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora é criar aqui os botões de alterar e excluir itens aqui, tarefas ou agendamentos, ok? Antes disso eu vou habilitar esse botão aqui de criar novo agendamento, tá? Como é que eu vou fazer isso? Esse código ele não está aqui no nosso blog, tá? Eu vou simplesmente, ele está dentro da nossa pasta aqui, então eu vou ensinar vocês como importar esse código para dentro desse projeto aqui. Vocês vão simplesmente, deixa eu maximizar aqui, vocês vão vir aqui ó, em arquivo e vão clicar em importar arquivo. Então, vocês podem ir lá na pasta onde vocês, no caso a área de trabalho, onde está localizado o projeto, e aqui dentro tem essa pasta com o nome userform cadastro. Aqui dentro eu tenho dois arquivos, eu vou pegar primeiro esse aqui, que nada mais é do que um módulo, tá? Eu vou já explicar ele. E vou fazer uma nova importação agora desse arquivo aqui, que é um formulário. Então, esse aqui é um formulário simples de agendamento, tá? É só para a gente usar nesse projeto para realmente ser um projeto completo de agendamento, alteração e exclusão de dados. Então, aqui eu tenho um formulário simples, tá? E ao executar ele vai simplesmente abrir aqui. Eu posso estar inserindo aqui valores, então data atual. Ele já carrega aqui para mim os horários, né? Cada caixa dessa aqui, cada common box está relacionado com uma planilha, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Basicamente, nós temos aqui 4 planilhas, tá? Uma onde eu tenho o cadastro dos clientes, outra com o cadastro dos funcionários, uma com serviços e a outra onde vai ficar armazenado o agendamento, né? Que seriam as tarefas, os agendamentos de cada cliente. E relacionado a cada um, nós temos esses valores aqui, tá? Então, cada uma dessa common box, ela é carregada. Deixa eu mostrar aqui para vocês, é um código simples também. O que eu faço aqui, basicamente, é a mesma ideia para todos, tá? Então, você tem aqui uma planilha, no caso de serviços, é a planilha 3. E ele vai fazer um loop aqui, dentro da primeira coluna, que seria essa aqui. No caso, eu estou em serviço, né? Então, ele vai fazer um loop aqui e só vai parar quando não tiver mais nenhum dado ali. Então, ele vai carregar todos esses itens aqui para dentro dessa common box aqui. A planilha horário, aliás, a common box horário não tem nenhuma planilha relacionada. Eu criei aqui, eu setei o início das 7 horas a 21 horas, tá? Vocês podem estar modificando isso daqui. E o intervalo eu setei aqui como sendo 30 minutos. Vocês podem colocar 10 minutos, 20 minutos, fica a critério de vocês, tá? Deixa eu só explicar aqui para vocês. Eu tenho que fazer esse cadastro, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu voltar aqui na planilha de agendamento. Eu tenho que fazer o próximo cadastro aqui. A gente vai já executar um aqui, tá? Só para que vocês possam visualizar. Aqui não está em sequência, deixa eu só organizar isso aqui. 38, só para ficar em sequência. 38, 39, 40. Então, aqui 40 é o nosso último agendamento. Então, vou criar mais um aqui, ele vai ser o nosso 42. Vamos executar aqui, ver se está funcionando, só para testar mesmo. Ele já está formatado aqui, vocês não precisam colocar o traço, tá? Essa formatação é dentro do evento Keypress, tá? Então, aqui automaticamente eu já evito que a pessoa coloque aqui valores indesejados como letra. Então, se vocês tentarem digitar a letra aqui, não vão conseguir. Já está formatado para que seja colocado apenas números. Então, eu vou colocar aqui nossa data atual, ok? Nesse caso, 28/5/2021. Então, horário. Aqui eu tenho que fazer uma correção, porque esse código aqui a gente ainda não importou para dentro do nosso formulário. Então, eu vou simplesmente fazer isso aqui. Vou dar um OK e ele vai fazer esse agendamento. Então, ele criou aqui a tarefa 41. Nós vamos fazer agora a mesma coisa, porém eu já devia ter feito antes por aqui. Então, vamos fazer um novo agendamento aqui. Aliás, eu tenho que habilitar esse botão aqui, então eu vou simplesmente vir aqui. Ele gerou aqui, não é isso que eu quero, e eu vou escrever aqui evento clique. Então, dentro desse evento clique aqui, nós vamos estar chamando o nosso formulário agenda. Aliás, novo agendamento. Então, vamos executar por aqui.
E vou fazer um novo agendamento por aqui, aliás, 28. Ok? Então ele já carregou aqui para mim, eu posso fazer para qualquer data dessas aqui, então está funcionando perfeitamente. Deixa eu só explicar aqui para vocês esse código aqui. Esse módulo aqui que nós trouxemos é simplesmente para ele identificar aqui, ó, o nosso último item, tá? Então essa primeira variável aqui que eu chamei de último valor, ele vai pegar o último valor que eu tenho aqui dentro. Então se vocês olharem, é uma função aqui do tipo large, tá? Eu já expliquei para vocês. E essa função aqui é como ela é escrita dentro do VBA, mas essa função aqui é essa mesma função que eu vou escrever aqui para vocês, ó, igual maior, tá? Aí ele pede para mim a matriz, nesse caso é a nossa coluna A, e em seguida ele pede um parâmetro K, que seria a posição do maior número que a gente quer. Então, por exemplo, se eu colocar 1, ele vai trazer o primeiro maior número dessa matriz aqui, dessa coluna. Se eu colocar 2, ele vai trazer o segundo maior número. Então, por exemplo, coloquei 2, ele trouxe o segundo maior número, que é 41. Então, se eu corrigir aqui, em vez de 2 colocar 1, ele vai trazer o primeiro maior número, que nesse caso seria 42. Então, é isso que essa função faz aqui. E eu somo mais 1 porque o valor que eu vou colocar aqui é o 43. Então, eu peguei esse valor e somei mais 1, então ele vai colocar aqui 43. Se esse valor aqui fosse, por exemplo, 59... Olha só, ele traria aqui o maior valor, que seria 59. Então, o próximo valor aqui que ele vai inserir, como eu estou somando mais um lá no nosso módulo, seria aqui 60, certo? E essa outra variável aqui, que eu chamei de última linha, ela é diferente, a função cont, né? Seria equivalente a essa função aqui, ó, cont valores. Então, ela traz para mim o número de linhas que eu tenho aqui. Então, aqui, por exemplo, tenho 43, aí eu vou somar mais um aqui, né? Então, 44. Então, ele vai caminhar até 44 e vai fazer o cadastro aqui. Então, ok? Então, são essas duas funções. Uma vai identificar o maior número, vai somar mais um. A outra vai identificar a última linha e vai somar mais um. E aqui, se vocês olharem, as variáveis eu setei dessa forma para que a gente pudesse usar esses valores dentro lá do nosso cadastro. Então, se vocês olharem aqui, eu chamo essa função exatamente nesse momento aqui. E aqui ele traz para mim as duas variáveis, tá? E elas estão descarregadas automaticamente aqui, o último valor, e aqui a linha, né? Então, ele vai caminhar até a última linha e lá ele vai descarregar todos esses valores aqui, ok? Bom, feito isso, o nosso próximo passo aqui agora é criar os botões aqui de alteração e exclusão desses itens aqui. Então, vamos voltar aqui para o blog e aqui eu vou copiar agora o próximo código. Esse código aqui é o maior, tá? Só que se vocês observarem, ele tem dados repetitivos, né? Então, é a mesma coisa para cada list view. Então, basicamente, é um código simples, é grande, porém é um código simples. Então, ele se repete, tá? Então, vamos agora para o próximo código, que seria esse código aqui que eu chamei de transforma. Então, eu vou copiar ele e vou colar aqui dentro, aqui no final do nosso projeto. Então, eu vou colar ele aqui. Novamente, como é uma sub, nós precisamos chamar dentro de algum evento. Nesse caso, nós vamos chamar aqui dentro do evento aqui, initialize, tá? Antes de executar esse código, eu preciso criar aqui mais alguns botões. Então, eu vou criar aqui 2 botões e depois eu vou explicar para vocês por que eu estou utilizando esses 2 botões. Então, eu vou colocar aqui mais 1 e 2 text box. E vou renomear esses 2 text box. Deixa eu só reposicionar eles aqui, para que depois a gente possa estar explicando. Esse primeiro aqui eu vou chamar ele de linha. E esse segundo eu vou chamar de linha LV. Ok? Está criado aqui. Vamos executar agora. Depois a gente explica o código. Então, se vocês observarem aqui, ele criou, né, esses 2 controles aqui, um de editar e outro de excluir. Como é que ele fez isso? Ele fez isso através da execução desse código aqui que eu criei, que eu acabei de criar, tá? Esse código aqui, eu já expliquei para vocês em códigos anteriores, são controles criados em runtime, ou seja, eles não existem aqui no modo físico normal, eles vão ser criados de forma automática. Então, eu criei um código para criar novos controles. E é justamente isso que ele faz. Ele ainda não tem relação, tá, com esses controles aqui que eu criei. Esses controles aqui nós vamos utilizar daqui a pouco. Então, independente de eu ter executado antes ou depois de criar esses controles aqui, não tem problema, tá? Isso aqui seria após esse código. Então, esse código ele vai fazer isso. Ele vai criar aqui, se você perceber, tem 2 botões, um para cada linha do meu list view, uma de editar e outra de excluir.
Porém, eu ainda não tenho nenhum evento clique aqui, né? Então, se vocês observarem, eu não tenho nenhum efeito ainda nesses controles. Da mesma forma, se eu clicar aqui para o próximo item, ele fica estático dessa forma, porque eu ainda não linkei ele a esses dois botões aqui. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu vou voltar aqui para o blog e nós vamos copiar agora esse código aqui e também esse código aqui. Antes, eu vou deixar esse código aqui. Vamos usar esse código limpar e linkar esses botões a esses dois aqui. Então eu vou clicar aqui e aqui dentro eu vou, antes desses dois códigos aqui, eu vou chamar, primeiro eu preciso colar, né, o nosso código, eu não colei ainda. E vou copiar essa sub aqui e vou colar ela aqui dentro. Então call e o nome da sub. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o lado esquerdo, vou colar ele aqui. E o mesmo código aqui, a sub, que a gente executou aqui no último evento, após aqui o comando carregar dados, nós vamos usar aqui também. Então, vou escrever aqui, vou simplesmente colar aqui e também vou colar ele aqui. Tá? Então, vamos ver agora se está funcionando. Ok? Então, agora, olha só, os botões eles estão se adaptando a cada nova lista de tarefas aqui. Então, se vocês observarem, 3, 3, 2, então o código já está autoajustável. Então, ok, agora nós podemos, né, criar aqui as execuções de tarefa, que seria alterar e excluir esses itens aqui. Então, vamos voltar aqui para o blog e vamos copiar agora esse código aqui, que na verdade é uma classe, tá? Então, vamos voltar aqui. Aqui nós vamos criar um novo módulo de classe. E nós vamos renomear essa classe como sendo classe efeito. Tá? Eu já havia criado uma classe dessa em vídeos anteriores, só que agora os eventos são um pouco diferentes. Se vocês observarem aqui, basicamente o que esse mouse move e esse mouse down fazem aqui, esse primeiro ele vai carregar as imagens, tá? Para aqueles controles lá que nós criamos. E esse segundo aqui, ele simplesmente cria um efeitozinho aqui. Toda vez que eu der um clique, tá no meu botão, naqueles botões lá de alteração e exclusão. Eu vou voltar aqui. Antes de executar esse código, nós precisamos utilizar esse outro aqui, que é o que vai limpar os efeitos. Então, eu vou criar aqui um módulo e vou dar o nome de Z efeitos. Ok? E vou colar ele aqui dentro. Então, essa function aqui, nós vamos executar ela exatamente aqui embaixo. Nesse momento aqui, tá? Ok? Então, aqui dentro. Antes disso, vamos voltar aqui agora e nós precisamos agora utilizar essa classe, né, dentro do nosso formulário. Então, eu copiei esse código aqui e vou colar ele aqui. Deixa eu ver. Vamos até o final desse código. Vamos utilizar aquele código exatamente aqui, certo? Então, eu vou recortar essa variável aqui e nós precisamos colar ela aqui no início do nosso projeto. Então, ele vai ficar aqui, tá? Do tipo classe efeito. E agora, ok, vamos executar e ver o que acontece. Olha só, ele já cria um efeito aqui. Se vocês observarem, tá ficando verde, né? Sempre que eu passo o mouse aqui. E esse outro aqui, ele fica vermelho. Além disso, ao clicar aqui, olha o que acontece. Ele também cria um pequeno efeito, tá? Vamos ver se o próximo aqui vai funcionar. Então, ok, tá rodando tranquilamente, tá? Tá funcionando 100%. Então, o que esse efeito está fazendo, eu mostrei para vocês. Se nós voltarmos aqui, ó, ele está carregando uma imagem com uma cor diferente, tá? Então, é por isso que a gente tem a ideia de que ele está tendo essa alteração de cor. Então, ele está carregando uma imagem, tá? Sempre que eu passo o mouse por cima desse controle aqui. E esse efeito também é o efeito de clique, né? Que está relacionado ao mouse down, aquele evento lá que eu mostrei para vocês. Ok, agora sim nós vamos utilizar esses dois botões aqui que eu criei, né? Eu me antecipei um pouco, mas a gente vai utilizar eles agora. Por quê? Nós vamos agora alterar esses itens e também criar aqui ações de exclusão de itens, tá? Então, eu vou voltar aqui e agora nós vamos copiar esse próximo código aqui, ó. Eu vou copiar esse código e vou colar ele na verdade aqui dentro, né? Dentro dessa classe efeito. Então, eu colei ele aqui
Então aqui dentro eu vou ter dois efeitos, um de alteração, duas ações, aliás, uma de alteração e outra de exclusão. Então essa daqui que deleta a linha, eu vou desabilitar ela por enquanto, tá? Para que a gente possa ver como esse código está trabalhando. Então vamos executar aqui. Eu ainda não vou clicar aqui, tá? Porque eu não criei ainda os botões aqui que vão fazer as alterações. Porém, esse evento aqui, vamos ver se nós já podemos utilizar. Olha só, o evento excluir, nós já podemos aqui utilizar ele. Quando eu clico aqui, olha só, perceba que o mouse aqui ele está se posicionando, tá? O ponteiro está se posicionando, o nosso marcador, à medida que eu vou clicando aqui. Ó. O que ele está fazendo é localizar, né, o nosso item, o item que a gente quer excluir. Então, por exemplo, esse camarada aqui, esse último aqui, vamos ver, o código dele é 59. Então, se eu clicar aqui, olha só, ele vai lá para o item 59. A mesma forma, esse primeiro é o 27. Então, vou clicar aqui, ó, ele vai caminhar até o 27. Ele só não excluiu ainda porque eu desabilitei, vocês viram lá, né? E o excluir, o alterar aqui, aliás, nós vamos ativar ele agora. Só que antes disso, precisamos criar aqui mais 4 Combo Box, tá? Que é as que vão fazer as alterações aqui. Novamente eu vou inserir elas dentro de um frame, tá? Eu já expliquei por que nós utilizamos o controle frame. É simplesmente porque ele é o único que consegue ficar na frente do controle list view, tá? Então eu vou criar aqui esse frame e em seguida eu vou inserir uma Combo Box dentro desse frame, tá? Eles estão grandes ainda, deixa eu só reduzir aqui o tamanho deles. Tá, desse tamanho aqui tá bom. Okay? Então, o nome deles aqui é Frame 1 e Combo Box 1, Frame 2 Combo Box 2. Então, bora ver aqui o que acontece quando eu clico em alterar. Olha só o que acontece. Esses controles que eu acabei de criar, eles pegam a forma de cada subitem desse aqui, tá? O que está executando isso é esse código que nós acabamos de exportar, tá? Esse código aqui, ó. Esse código aqui. É ele que faz todo aquele rearranjo dos controles, tá? Sempre que eu dou um clique nele. Então isso daqui não é novidade, eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores como é que isso acontece. Então, deixa eu voltar aqui. Além disso, se vocês observarem, sempre que eu clico aqui, ó, ele carrega aqui dois valores. Esses dois valores são, um é o item relacionado aqui dentro da planilha e o outro é o número da linha que eu tenho aqui. Por que eu preciso disso? Porque as alterações vão ser com base nesses dois itens aqui. Seria dois IDs. Um ID do list view e um ID da nossa planilha de Excel. Então, por exemplo, esse ID aqui que é do list view, eu vou usar como base para que ele identifique essa linha aqui que eu estou trabalhando. E esse outro aqui eu vou usar como base para que ele identifique a linha que eu quero alterar dentro da minha planilha. Então, ele vai pegar esse ID e vai caminhar até o próximo ID e fazer esse descarregamento dos itens, tá? Essas alterações. Então, só que agora, olha só, nós ainda não temos os valores carregados aqui. Então, vamos fazer isso. Nós não precisamos fazer isso do zero, tá? Por quê? Porque nós já temos aqui, olha só, o carregamento desses controles. Então, nós vamos simplesmente copiar e colar lá dentro, tá? Então, vou copiar aqui esses 4 códigos e vou colar ele aqui no final, tá? A única coisa que eu preciso fazer é mudar aqui o nome dos controles, tá? Então, em vez de serviço, aqui seria... Ok? Então, eu simplesmente renomeei aqui, porque aqui é Common Box 1, Common Box aqui 3, tá? E assim para todos esses outros aqui. Então, novamente, nós vamos copiar essas 4 subs aqui. Nós vamos carregar ela aqui dentro. Pode ser aqui, tá? Não tem problema. Então, agora esses controles já estão carregados, ok? Então, se eu vier aqui agora, se vocês observarem, ó, já estão funcionando, tá? Agora, eu quero apagar esses controles daqui, tá? Eu vou só criar aqui um eventozinho em clique dentro dessa list view para que ele apague esses controles aqui sempre que eu der um clique aqui. Okay? Além disso, eu vou ocultar esses dois controles aqui, porque eu já expliquei para vocês como eles vão trabalhar, ok?
Ok, pessoal, então esse evento aqui é simplesmente para excluir. Bora voltar aqui. Olha só, quando eu clico aqui e eu clicar em qualquer parte aqui do list view, eu quero que ele não exiba mais esses controles aqui. Agora eu vou também ocultar esses 4 controles aqui. Eu vou setar aqui como false, ok? E agora sempre que eu executar o código, olha só, eles não vão aparecer aqui. Eles só vão aparecer no momento em que eu clicar aqui, ó, em alterar. Então, se vocês observarem, ele está carregando aqui os dados, ó. Porém, ele ainda não está salvando, ele não está fazendo as alterações. Nós vamos agora, é o último passo, tá, desse projeto, nós vamos fazer com que ele salve todas essas alterações automaticamente para nossa planilha, ok? Eu ainda não mostrei para vocês o evento aqui excluir funcionando, né? Porque eu desabilitei o código. Então, eu vou voltar aqui e vou habilitar ele para a gente ver se está funcionando mesmo. Então, agora eu habilitei, ok? Então, eu vou voltar aqui e vamos excluir agora esses 2 itens aqui, tá? Então, eu simplesmente clico aqui, ó, e olha só, ele já excluiu. Ainda não atualizou aqui, porque a gente não criou ainda um evento de atualização, tá? Eu vou fazer isso agora, tá? Então, para a gente deixar o projeto realmente completo. Para fazer isso, pessoal, a gente vai simplesmente copiar esse código aqui, ó. Poderia ser somente esse, na verdade é uma parcela só desse, né? Porque a gente quer atualizar somente esse list view aqui, esse controle aqui. Então, vamos recortar uma parte aqui desse, vamos procurar ele aqui, ó, esse primeiro projeto aqui. Então, vamos recortar simplesmente uma parte dele, seria essa aqui, ó. E vamos criar aqui uma nova sub, tá? Então, sub, eu vou colocar aqui atualiza LV1. Então, um nome qualquer aqui, vou colar ele aqui. Falta o restante do código aqui, né? Então, vamos procurar aqui. E vamos pegar esse restante de código aqui e vamos jogar ele aqui no final. Opa, aqui no final, tá? Vamos jogar ele aqui e vamos só fazer aqui algumas atualizações. Vou excluir esses controles aqui, que a gente não vai precisar estar utilizando ele. Então vamos testar, nós vamos colar essa sub aqui no final do evento click, tá? Então eu vou vir simplesmente aqui do evento excluir, desculpa, e vou colocar assim, call. Como eu estou fora do meu formulário, eu preciso escrever o formulário que eu quero atualizar. Então, vou escrever aqui agenda. Aliás, escrevi errado aqui, agenda. Ok? Então, ele vai fazer agora essa atualização. Vamos testar aqui. Ok? Então, agora está 100%. Ainda tem um errinho aqui, né? Porque, olha só, ele excluiu, porém ele não atualizou aqui. Então, a gente precisa também corrigir esse erro aqui. Se eu clicar nesse outro, ó, ele vai excluir, ó, mas não vai atualizar aqui. Então, vamos simplesmente fazer com que ele atualize também aqui. Isso é fácil, basta a gente pegar aqui nosso controle limp, né? Limpar controles, cadê ele? Vamos pegar ele por aqui. Ele está por aqui. Aliás, ele está dentro desses eventos aqui. Seria esse aqui, ok? E vamos colar aqui. Após esse último aqui. Novamente eu tenho que especificar qual é o controle, qual é o formulário, né, que eu quero fazer essa atualização. Então agora sim, vamos tentar novamente. Se bem que eu fiz errado, ele tem que ficar antes, né, dessa atualização aqui. Tá, ele tem que ficar antes. Agora sim, vamos testar aqui. Pronto. Não era isso. Ele apagou todos, né? Mas ele apagou todos porque a gente está esquecendo de fazer tudo, né? O passo a passo. Então, vou criar mais um aqui, ó. Que é o nosso transforma. Isso também precisa estar aqui, né? Então, vamos voltar lá novamente. E vamos... Agora não tem mais nenhum, né? Então, eu vou pegar esse outro aqui, que já tem alguma coisa aqui. Então, agora sim, tá rodando 100%. Vou excluir esse aqui, ó. Olha só. Então, tá tudo pronto, tá? O que a gente precisa agora é salvar essas alterações. Então, eu vou voltar aqui. Vou copiar esse último código. Deixa eu ver se é o último código. Então, vamos jogar ele aqui no final do projeto. E, novamente, como é uma sub, nós precisamos chamar essa sub dentro de algum evento.
Nesse caso, como se você lembrar dos vídeos anteriores, terá que ser aqui dentro desse evento, não é o change, é o evento after update. Então, tem que escrever aqui call. Então, a mesma coisa eu faço para os outros itens. Eu vou simplesmente pegar aqui e replicar para esses outros 3 aqui, tá? Ok, pessoal, pronto. Então, esses controles, sempre que eles forem atualizados, ó, ele vai fazer a edição desses dados aqui. Então, vamos ver se está funcionando. Eu excluí quase todos aqui, né? Mas vamos testar aqui nesse primeiro. Antes disso, eu vou modificar aqui essa fonte desses controles, tá? Pronto, alterei aqui a fonte, fiz uma pequena alteração na fonte. Vamos ver agora, bem melhor. Então, vamos colocar aqui 9,6, vamos ver, olha só. Aqui nem dá para visualizar, bora ver. 9,6, ok. Então, aqui está manicure e pedicure, vamos colocar aqui isso aqui, design de barba. E olha aí, alterou também. A gente tem que verificar se ele está alterando ali também. Tá alterando também. Então, aqui está Mônica, vamos colocar Flávio. Alterou também, aqui está Jennifer, vamos colocar Daniel, ok? Então, vamos pular para o próximo aqui, um que tenha mais de um. Esse aqui tem 3, então vamos alterar esse último aqui. Vamos alterar vários valores aqui, esse e esse, ok? Então, olha só, ele está fazendo as alterações, tá? Então, se vocês observarem, tá tudo funcionando 100%, certo? Então, olha só, o projeto está funcionando, está tudo certo. Talvez vocês pensem que esteja completo, porém tem um problema aqui que pode acontecer, que se eu não falar vocês não vão perceber somente depois quando vocês forem começar a reutilizar esse projeto aí para a necessidade de vocês. Então vou logo antecipar vocês para deixar o projeto realmente profissional e sem nenhum problema, certo? Então vou voltar aqui, é justamente o motivo de eu ter inserido esse cara aqui dentro de um frame, tá? Então vou voltar aqui, vamos procurar uma data aqui que tenha vários cadastros. Olha aqui, tá aqui um exemplo. Se vocês observarem, ele criou aqui, ó, além de ter desfocado aqui, além da minha quantidade, né? Ele não respeitou aqui o alinhamento. Por quê? Porque o código ainda não está preparado para se adaptar, né, ao tamanho a quantidade de subitens que tem aqui. Certo? Então é isso que a gente vai trabalhar agora, só para realmente finalizar o projeto e ele ficar 100%, tá? Então, bora lá. Vou fazer aqui manual e aí depois eu explico para vocês, tá? Para fazer isso, pessoal, para a gente ter esse ajuste aqui, sempre que o tamanho, a quantidade de itens aqui ultrapassar esse limite aqui de altura do nosso list view, nós vamos fazer uma pequena alteração aqui dentro desse código aqui, certo? Que traz os dados de dentro da planilha para dentro do nosso list view. Então aqui nós vamos criar uma condição. Ok, pessoal, então que condição que nós criamos aqui? Bom, eu defini aqui a altura do nosso list view como sendo igual a todos os itens, né, que eu vou trazer para dentro do meu list view, multiplicados pela altura de cada subitem. E aqui eu somei, só para a gente ter uma tolerância a mais, eu somei a mais um aqui subitem. Só para a gente ter uma tolerânciazinha ali, equivalente à altura de um subitem, ok? Além disso, eu defini aqui como condição o seguinte: se a altura do nosso list view for maior que 388, que é a nossa altura padrão que nós temos aqui, ó, a altura desse frame aqui é 388, tá vendo? Então, caso essa altura seja maior que 388, então eu vou pedir para ele escrever, criar uma barra vertical, tá, para o nosso frame. Esse aqui é o nome do nosso frame, é onde está inserido o nosso list view principal. Então ele vai definir uma barra vertical, um scroll bar vertical, e vai definir a altura desse frame como sendo igual à mesma altura do nosso list view, tá? Somado mais 50, novamente só para a gente ter um limite de tolerância ali, ok? Então vamos ver se vai funcionar. Eu vou voltar aqui e vamos caminhar até a data 25, ok? Então dessa forma aqui, se vocês observarem, agora ele não vai desfocar mais aqui e esse controle vai ser autoajustável. Então se eu tiver aqui mais 10, 20 subitens,
e essa barra lateral aqui vai permitir com que eu faça a rolagem e chegue até esse último subitem, tá? Se eu não criar essa condição, ele vai criar itens aqui e vai ultrapassar aqui o limite do tamanho do nosso formulário. Então, era esse último ajuste que nós precisávamos para que o controle realmente esteja 100%. Ok, pessoal, então acredito que agora o projeto já está 100%. Acredito que o único problema que poderia dar era esse aqui, mas agora com essa condição que nós criamos, perceba que ele vai sempre se autoajustar aqui, independente da quantidade de subitens que eu tenho aqui, a quantidade de agendamentos de tarefas, ok? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, então comentem sobre o que vocês estão achando sobre esse conteúdo, ajudem o canal a crescer, tá? O apoio de vocês é realmente muito importante para que a gente venha ser motivado a estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, ok? Então conto com o apoio de vocês e obrigado, até o próximo vídeo.